Começando mais um episódio do podcast Chama o VAR, com a série dos clubes que caíram da Série B em 2021. É um episódio triste porque a gente fala de queda, mas estamos felizes por receber mais um clube na nossa Série C. Para isso, tenho aqui comigo ele, nosso grandíssimo Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Fala, Celso, tudo bem? Por aqui tudo certo também. Eu ia falar exatamente isso. A gente, faz o programa e é meio triste, porque, claro, nenhum clube gosta de cair, mas é sempre muito bom quando a gente recebe um clube na Série C e também convidados muito interessantes como o que você vai apresentar agora. Interessantíssimo que a gente trouxe diretamente de Salvador. Ele, Reinaldo Oliveira, ele é setorista do Esporte Clube Vitória, a Rádio Transamérica, também é um analista de desempenho, tanto profissional quanto base, certificado pela CBF. O nosso convidado hoje, Lucas, está gabaritadíssimo, né? O cara é um gênio, é um craque. Vai trazer tudo sobre Vitória. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Celso? Tudo bem, meu amigo Lucas? É um prazer estar fazendo parte aí desse podcast Chama o VAR. E é uma honra, né? A gente está sendo convidado para estar falando das informações aqui do Vitória, que infelizmente, como vocês bem falaram, está chegando aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Prazer imenso estar com vocês. Reinaldo, traz pra gente aqui, para os nossos ouvintes, quem ainda não te conhece, quer te seguir nas redes sociais, você tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok, como que faz para te seguir nas redes? Muito bem, viu, Celso? Eu tenho aí cerca de 8 mil seguidores no Twitter, né? Quem quiser seguir pode ir lá, ficar à vontade. Eu não só falo do Vitória, viu, gente? Falo de futebol em geral, até porque, como você bem me apresentou no início, analista de desempenho certificado CBF, a gente está ligado em todos os campeonatos, seja a Série A, B, C, Campeonato Internacional, Sul-Americano, enfim. Então a gente está ligado em tudo, comenta sobre tudo. É Reinaldo Oliveira, né? Não é Reinaldo Oliveira, não, porque não cabe o 2O. Então, mesmo o O do Reinaldo é o O do Oliveira. Então, Reinaldo Oliveira no Twitter, pode seguir lá no Amboa. Meu Instagram, Oliveira Reinaldo 79, pode seguir também, fiquem à vontade. E nossas outras redes sociais, só é procurar Reinaldo Oliveira, que você consegue encontrar facilmente, até porque já tem 9 anos que a gente está brincando disso, né, de futebol, de forma profissional, Celso. Para você que não segue a gente ainda nas redes sociais, é muito fácil. @PodeChamoVar, seja no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Lembrando que a gente tem canal no YouTube, podcast Chama o VAR, é só procurar lá. E também os nossos programas de apoio. Você pode apoiar a gente no apoia.se/PodeChamoVar ou lá na assinatura do PicPay, também no @PodeChamoVar. Nesses dois aí você vai encontrar o nosso plano de apoio, que é o Varzão, preço pequenininho, mas que ajuda muito a gente todo mês. Caso você não queira assinar o nosso plano de apoio, você pode mandar um Pix pra gente no horário que você quiser, com o valor que você quiser. É só enviar para chamovarpodcast@gmail.com. Essa é a chave do nosso Pix. Manda lá, velho. Sério, ajuda a gente. Além disso, agora sim, só coisa boa também, tá? Grupo do Telegram tá aberto. Só procurar Cabine do VAR no Telegram, que você entra no nosso grupo dedicado exclusivamente à Série C. Às vezes sai algumas coisas aleatórias lá, às vezes sai. Mas em geral é só Série C. Muita gente bacana, muita gente aberta lá a debater e discutir. Claro, todo mundo mantendo respeito entre si, mas com muita brincadeira. E, por último, mas não menos importante, se você curte o Chama o VAR, acha legal o nosso projeto e acha que pode entrar, tá a fim de participar, é só responder o nosso formulário. A gente procura novos integrantes aqui para o Chama o VAR até para aumentar a cobertura que a gente tem dos times. Você responde o formulário, a gente entra em contato com você de volta e você não precisa se preocupar agora com nada, tá? Lembrando que tudo isso vai estar no link ali, nos links da descrição do episódio. Não precisa fazer nada agora, é só deixar o play aí, é só deixar rolar, beleza? Bom, então já que a gente vai falar do Vitória, a gente queria começar, né, Reinaldo, falando um pouquinho da história do clube, né? O clube que foi fundado lá em 1899 como um clube de cricket. Clube de cricket Vitória, um dos primeiros, inclusive, do país. O início do futebol foi só em 1902, teve a mudança para Esporte Clube Vitória. Vitória é campeoníssimo, né? 29 vezes campeão, campeão do torneio José Américo de Almeida Filho em 76, que é até hoje reivindicado como Copa do Nordeste, mas não é reconhecido pela CBF. Muitas Copas do Nordeste, vice-campeão da Série B, da Série A, da Série C. Reinaldo,
eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, bem rápido mesmo, um breve histórico do clube. Muito bem, viu, Lucas? Como você bem falou aí, né? Falou a história do clube, nasceu lá em 1899, um clube centenário, 126 anos de existência completou esse ano. Diversos títulos estaduais, títulos regionais, como a Copa do Nordeste. Vitória ainda questiona, como você bem falou, esse título aí de 76. E muitos outros títulos, mas claro, também tem uma história triste, alguns rebaixamentos aí, seja da Série A para B, já teve já na Série C, já visitou a Série C em 2005, graças a Deus conseguiu no ano seguinte já subir para a Série B e no outro ano já subiu para a Série A, ou seja, a escadinha ela funcionou de forma correta. Mas é uma história bonita, um clube que além do futebol, ele visa muito o esporte amador. Vitória tinha equipes de remo, tinha equipes de taekwondo, já teve basquete, jogando NBB. Vitória conseguiu a classificação para uma pré-Libertadores do NBB até na época, ou seja, ele foca até por muitos esportes olímpicos, né? Futevôlei, taekwondo, remo. Hoje não, pela situação financeira que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, a gente vai ver que hoje o foco principal, sem dúvida, principalmente depois que o Paulo Carneiro veio lá assumir o Vitória, a gente também vai chegar até lá, ele priorizou o futebol, esquecendo um pouco mais esses esportes olímpicos. Mas é um clube, como eu disse, centenário, que tem uma história muito bonita aí pelo Brasil. Só para o torcedor do Vitória não ficar bravo comigo, falar que eu não falei de um título muito importante do Vitória, para não ter esse problema, Vitória também que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2010, tá? Muito bem lembrado pelo Celso aqui. E vice-campeão brasileiro em 93, né? Naquela final diante do Palmeiras, onde o Palmeiras venceu aqui por 1-0 e venceu lá por 2-0, ficando com o título daquela ocasião. Vitória conseguiu chegar à final com aquele super Palmeiras Parmalat, né? Com Kleber, Amaral, Rivaldo, enfim. Bom, agora pensando a estrutura do time, né? A situação, o aproveitamento ali, o investimento. Como que estão as coisas no CT lá, no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, também conhecido como Toca do Leão, né? Mais conhecido como Toca do Leão. Categorias de base funcionam bem do Vitória, o Barradão também está todo em dia. Como que está essa parte estrutural do Vitória, Reinaldo? Muito bem, viu, Lucas? A estrutura do Vitória, ela hoje é muito grande. Vitória tem uma estrutura grandiosa. Vitória tem, além do campo principal do Barradão, são mais 6 campos de treinamento. Ele tem concentração própria dentro do clube. Ou seja, a concentração é uma coisa extraordinária, tem piscina para os jogadores, tem os jogos, aquelas coisas que tem mesmo numa concentração de um time de futebol. Então tudo isso o Vitória tem por conta própria. A estrutura do Vitória é muito grande. Porém, quando você cai de uma Série A para uma Série B, a receita diminui em 70%, né? Essa nova redução que fez a CBF, e isso prejudica os times que têm grandes estruturas, porque você já manter com a estrutura de uma Série A já é difícil, quanto mais você tendo uma redução de 70%. Então, acho que por isso também ele desencadeou a todo o problema que a gente vai estar falando também aí no decorrer do programa. Mas a estrutura do Vitória hoje ela é grandiosa, estádio próprio, tá tudo em dia, o Vitória não deve nada em relação ao Barradão, ao Complexo Barradão, que é como a gente gosta de chamar aqui em Salvador. Divisão de base já deixou de ser aquela divisão de base vitoriosa. Hoje o Vitória ainda está galgando mais uma vez devido a irresponsabilidades no setor, está galgando ainda a voltar a ser aquele clube formador. Mas a divisão de base hoje, para você ter uma ideia, tem alojamento próprio com mais de 300 meninos. Estamos falando aí de mais ou menos um gasto de cerca de R$900 mil, porque por cada menino desse, o Vitória gasta algo em torno de R$3 mil. Tem um alojamento próprio. O Vitória hoje tem a academia da divisão de base, que não divide com o profissional. Tem os profissionais da divisão de base, que não dividem com os profissionais. E acho que, aos poucos, isso vai ter que ser mudado, principalmente nessa temporada com a queda para a Série C. Mas a estrutura do Vitória hoje, ela é grandiosa e a gente pode dizer... caiu, mas claro, tem totais condições de estar voltando à Série B do Campeonato Brasileiro, Lucas. Reinaldo, você já bem falou que muitos problemas aconteciam por causa de presidência, por causa de conselho dentro do Vitória. O Vitória que não consegue ter um presidente terminando o seu mandato há muito tempo. O último presidente, o Paulo Carneiro, também foi afastado. Como que acontece ali, o que acontece dentro do Vitória e não consegue ter um presidente terminando um mandato?
O Vitória, Celso e Lucas, só para vocês entenderem um pouquinho essa parte política do Vitória. O Vitória sempre foi um time de famílias, oligarquia, né? Era de pai para filho e por aí vai. Só que nos últimos anos foi mudado o estatuto do clube, onde passaram aí para dentro do Vitória as eleições diretas. E nessas eleições diretas, muitos eram contra, principalmente, claro, aqueles chamados oligarcos, né, que são os cardeais, que é como a torcida do Vitória chama, que é Alex Portela, que é Ademar Pinheiro Lemos, todos esses são ex-presidentes que já tiveram serviços prestados. O próprio Paulo Carneiro também é contra as eleições diretas. Eles preferem que seja daquela mesma maneira, passa de pai para filho, e onde o time chegou a ter um sucesso uma vez assim, acha que vai voltar a ter. Porém, o futebol mudou e a gente tem que se readequar à modernidade. Existe sim uma grande, digamos assim, birra, né, do torcedor, que tem que sim manter a eleição direta. Eles estão querendo reformar o estatuto novamente para retirar isso. Mas voltando a falar sobre os presidentes do clube. O Vitória teve, vou lhe dar um dado aí interessante e preocupante. Interessante porque o Vitória teve, em 8 anos, 7 presidentes. Né? Isso é um dado preocupante. E olha que teve ano que teve até 2, 3 presidentes, como está tendo agora, essa temporada de agora. Né? Porque o Paulo Carneiro ele assumiu em 21 de abril do ano passado, teve até, ele ficaria, no caso, né, até setembro do ano que vem, que é o que manda o mandato dele, porém ele está afastado por causa de uma provável gestão temerária. Não sou eu que estou dizendo, isso consta nos relatórios da comissão processante do Vitória, feito pelo Conselho Deliberativo. Então, por causa disso, ele está afastado. Aí assumiu o vice, que é Luiz Henrique, o vice-presidente, pediu uma licença de 60 dias. Já vamos para um novo presidente. Aí assumiu o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, que ele é político aqui em Salvador, mas ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória. Então, ou seja, você não tem hoje uma filosofia anual no Vitória, né? Porque cada presidente ele chega com uma filosofia de trabalho, ele chega com aquelas mesmas ideias e não vai mudando essas ideias no decorrer do ano. É por esse motivo que o Vitória vem sofrendo, porque desde 2017, que é quando aconteceu a primeira eleição direta, teve o presidente Ivan de Almeida. No mesmo ano, não sei se foi por gestão temerária ou se foi mais por pressão, acho que foi mais por pressão. Tiraram ele, pediram para sair, tiraram ele, e aí assumiu o vice Agenor Gordilho, que no início do ano, no caso de início de 2018, ele não aguentou. Aí pediu que saísse também. Como ele saiu e o vice também, vamos para uma nova eleição. Aí fez uma nova eleição e entrou o Ricardo Davi, um cara que também não conhece de futebol, e por esse motivo, uma nova eleição, porque tiraram ele na base da pressão. Tirando ele na base da pressão, teve uma nova eleição e entrou o Paulo Carneiro, que agora está afastado por gestão temerária e é bem capaz de ser destituído do clube, né? Porque hoje, ex-presidentes, eles são conselheiros natos. Eles têm acesso livre, pode se candidatar e tudo mais. No caso do Paulo Carneiro, não. Estão tentando expulsá-lo do quadro de conselheiro nato, por causa das irregularidades que aconteceram. Então, por esses momentos que você vê aí, troca de presidente, isso não é legal, isso não está sendo legal, né? São novas filosofias que vão chegando e o jogador, a cabeça do jogador, como é que fica? Então, a gente está explicando mais ou menos o porquê do rebaixamento da Série C. Esse é um motivo que a gente diz muito, é a cartilha do rebaixamento, né? Ambiente conturbado é um dos requisitos na cartilha do rebaixamento. O problema que tem no vestiário, né? O problema que tem nos bastidores, chega dentro de campo e acaba resultando em campanhas, né, abaixo da crítica, e no final tem um rebaixamento. Agora, me tira uma dúvida. Você falou de eleição direta e eleição indireta. Explica para os nossos ouvintes como que é participar da eleição no Vitória. Precisa ser sócio-torcedor? Precisa já ter algum tempo? Como que é esse processo eleitoral no Vitória? Hoje, Lucas, para você ser... Lucas não, Celso. Para você ser presidente do Vitória, onde você precisa ser sócio com 36 meses de sociedade, ser sócio ininterruptos, né? Sem parar de pagar mês nenhum. Então, se você tiver esses 36 meses corrido, você pode se candidatar a presidente do Vitória. Hoje funciona assim. Quando você bem falou aí sobre a eleição indireta, que era antigamente,
era indicado pelos cardeais, Alex Portel, Ademar Lemos, Paulo Carneiro. Era assim que funcionava antigamente para ser presidente do clube. Ninguém não tinha votação. A votação era por dedinho levantado. Quem é que escolhe aquele cara ali? Sou eu. Aí levanta o dedinho e era assim para ser presidente do Vitória. E aí de um tempo para cá mudou, agora está sendo eleição direta. E para você se concorrer a ser presidente do clube, tem que ter 36 meses ininterruptos pagando sócio-torcedor. Agora, Reinaldo, além de todo esse salseiro aí que a gente tem, né, na eleição do Vitória, nesses anos todos do Vitória, a crise, né, por conta disso também acaba indo acarretada para outras questões, né? Por exemplo, no caso Pedrinho, que o Vitória acabou abrindo mão, né, fez a rescisão contratual do jogador esperando teoricamente tendo uma boa vontade com o Atlético acabou contratando o jogador sem pagar nada por Vitória. Tem também a punição da FIFA, então teoricamente o Vitória não pode contratar até 2023. Queria que você desse uma passada por esses dois pontos também. Você tocou num ponto importantíssimo, Lucas. Isso aí é o que está preocupando mais o Vitória hoje em dia, são isso aí. O caso do Pedrinho, o Paulo Carneiro, ele era presidente na época, né, da negociação com o Atlético Paranaense, e a boa relação dele com o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, fizeram um acordo que seriam 10 milhões de reais, sendo 8 milhões e meio por Pedrinho e 1 milhão e meio por Pablo Siles. Porém, curiosamente, não estou acusando e nem posso acusar sem provas, eu acho que também ninguém deve estar fazendo isso, curiosamente, o Pedrinho ele teve a rescisão publicada no BID antes mesmo de fazer exame médico no Atlético Paranaense. E é uma pergunta que eu faço isso sempre nos meus programas esportivos aqui em Salvador. Quem rescindiu e por que rescindiu, sendo que a rescisão no BID é a última etapa do processo, sem você ter garantia nenhuma, nenhum contrato assinado com o Atlético Paranaense? Né? E curiosamente, você vai vendo a época em que o Pedrinho rescindiu foi no dia 20 de agosto. E no dia 23 teria uma reunião no Barradão que iria afastar o presidente Paulo Carneiro. Ele já sabia que ele seria afastado. Então a gente acha que foi tudo muito às pressas, sabe? Eu não sei se ele quis prejudicar o Vitória, eu não sei se ele quis tirar vantagem, não posso acusar, como eu disse. Mas é muito estranho. Aí uma outra pergunta que eu sempre faço também. Se o jogador, quando ele rescindiu o contrato aqui no dia 20, viajasse lá para Curitiba e não passasse nos exames médicos lá, o empresário dele, vendo o jogador livre, iria trazer de volta para o Vitória? Claro que não, né, gente? E é claro que ele ia procurar algo melhor para o seu jogador, já estava rescindido mesmo. Então o Vitória burrou nesse quesito e até hoje ninguém sabe explicar o motivo. Já tentamos com o presidente de fato, o vice-presidente, e ninguém sabe explicar esse entrave todo, essa confusão toda em relação ao jogador Pedrinho. E aí depois do Atlético Paranaense, o Vitória entrou na Justiça, no CNRD também, que é o Conselho Nacional de Resolução de Disputas, contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, numa liminar judicial, ele alegou que contratou o jogador livre no mercado, o que de fato foi a verdade. Né? Ele não tinha assinado contrato nenhum com o Vitória foi liberado ele antes de tudo. Ele alegou e disse, não tenho que pagar nada, porque eu não contratei o jogador junto ao Vitória, eu contratei ele livre no mercado, e que de fato foi o que aconteceu. Por causa disso, o Atlético aí, o Vitória ainda foi conversar com o Atlético, e aí conseguiram um valor, que é que a equipe do Atlético ele se prontificou a pagar os 10 milhões, porém, abatendo o valor de uma multa, né, que o Vitória ainda devia ao Atlético Paranaense, de uma causa lá de trás de Léo Moraes, um lateral direito, onde o Vitória devia ao Atlético Paranaense naquela época 1,5 milhão, só que juntando esses juros todos dessas épocas passadas aí, chegou a cerca de 5 a 6 milhões. Aí você vai debitar disso, né? Você vai tirar disso aí, abater disso aí, dos 10 milhões que o Atlético disse que ia pagar. Aí você só receberia 4, aí já vem outro porém. Qual é o outro porém? Que o Atlético Paranaense queria Pablo Siles, só que como a preferência de compra era do Vitória, o Atlético falou, tá aqui o dinheiro, deposito na sua conta, você compra lá junto ao Danúbio, do Uruguai, Pablo Siles, e me passa o jogador. Então o Vitória pegou o dinheiro do Atlético Paranaense e pegou o jogador. De fato, o Vitória ficou com cerca de 2 milhões, 3 milhões dessa negociação que seria de 10 se o Paulo Carneiro não tivesse rescindido o contrato antes do jogador. Esse é um dos pontos que você tocou no assunto. O outro assunto, importante também, a
dívida que o Vitória tem com o Boca Júnior e também ao jogador Walter Bou. E tem outras dívidas, mas essas duas são as principais nesse momento, porque está gerando punição. O Vitória está sem poder contratar por 3 janelas de transferência. 1 ano e meio. Né? A partir de janeiro você conta 1 ano e meio, ou seja, junho de 2023 é que o Vitória vai poder voltar a inscrever jogador, caso ele não pague o que deve. Né? Se ele pagar o que deve, ele pode normalmente inscrever jogador. Quais são essas dívidas? $300 mil ao Boca Júnior, que é algo em torno de 1.900.000, 1.800.000 reais, e ainda tem o Walter Bou, que deve $178 mil, que dá algo em torno de 1 milhão, né? Dá 3 milhões de dívidas, e o Vitória hoje está quebrado, ele não tem como pagar e está tentando renegociar com o Boca Júnior e com o Walter Bou. Então são muitas dívidas, tem a dívida também do Jordi Caicedo com a FIFA, do Vitória com a Universidade Católica do Equador também está na FIFA, que podem gerar até perdas de ponto. O Vitória pode começar o Campeonato Brasileiro da Série C, a gente não descarta isso, com menos 6 pontos. Então tudo isso está gerando um mal-estar político dentro do Vitória. Tem que ser uma resolução imediata, para você poder, quem sabe, montar um time ainda no início de janeiro, para ter um time competitivo para a Série C. Ô, Reinaldo, tem um caso curioso aqui, que gerou uma dúvida. O que é essa história que o presidente estava pegando equipamento do clube e levando para casa? Explica pra gente direitinho o que aconteceu. Exatamente, viu, Celso? Aconteceu isso sim, de fato, isso é verdade. O relatório da Comissão Patrimonial provou isso aí, e ele até já devolveu, ou seja, atestado de culpa, né? Ele percebeu que ia criar assim um alvoroço todo aquele problema, porque descobriram que 2 equipamentos caríssimos do clube apareceram na casa do presidente afastado. E o mais curioso ainda, Celso, que descobriram isso porque o presidente afastado, Paulo Carneiro, ele colocou a casa dele para alugar e nas fotos estavam lá 2 equipamentos do clube. E aí descobriram que era realmente do clube, fizeram um levantamento na comissão patrimonial e descobriram que os equipamentos que estavam na casa dele realmente são os equipamentos do clube. Por esse motivo, ele reuniu aí uma pessoa para levar lá no Barradão os equipamentos de volta. Constrangedor, ao meu ver. Né? Acho que isso aí está gerando mal-estar, porque eles estão pedindo até a exclusão do conselho do presidente, porque o que diz o regulamento é que você não pode pegar nenhum bem do clube para uso particular, e foi o que aconteceu. Então isso está gerando uma discussão nesse sentido, se tira, se exclui, se não exclui, mas de fato isso é um fato importante em que pode resultar na exclusão do presidente afastado Paulo Carneiro do Conselho Deliberativo e, consequentemente, daquele quadro de conselheiros vitalícios. E entrando agora nas últimas temporadas do Vitória, em 2020, a Copa do Nordeste ele foi eliminado nas quartas para o Ceará. O Baiano foi 5º na primeira fase, com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ele ficou de fora da fase final. O Brasileiro foi 14º colocado, teve 11 vitórias, 15 empates, 12 derrotas. Chegou a entrar no G4 na 4ª rodada, mas caiu de produção. E brigou na parte de baixo da tabela até o final. Foi 17º na 35ª rodada. Mas conseguiu ali 3 vitórias seguidas e terminou livre do rebaixamento. Como foi essa temporada 2020? Já era um anúncio para o que viria em 2021, né, com essa briga contra o rebaixamento. Muito bem, Celso. Eu gosto sempre de fazer essa analogia, né? O Vitória, ele namorou com a Série C na temporada 2019, noivou na temporada 2020 e agora em 2021 é um casamento feliz. Porque são 3 anos que o Vitória está batendo na trave. Ano passado mesmo, como você falou, conseguiu se livrar nos 3 últimos jogos, graças ao treinador Rodrigo Chagas, que encontrou uma forma de jogar e terminou dando super certo, fez com que o Vitória escapasse naquela ocasião. Só que uma coisa importante, já são 3 anos onde o Vitória sequer passa de uma primeira fase de campeonato baiano. Então ali o recado já está dado para o restante da temporada. E o Vitória não aprendeu com esses erros, mantinha sempre a equipe, o mesmo treinador era mantido. Ou seja, naquele momento, é o momento de você ter uma reflexão e dizer o que é que está de errado, o que é que a gente vai fazer,
quanto jogador precisamos contratar, o que é que a gente pode mudar na comissão técnica, na preparação da equipe, e nada disso foi visto. Tanto em 2019, 2020, foi isso aí mesmo que você falou, chegou a entrar no G4 uma rodada apenas, né? Chegou até a 4ª colocação e depois sempre do lado de fora. Esse ano, se eu não me engano, nem entrou no G4, só dando uma olhadinha depois com calma. Mas ano passado é da maneira que você falou aí. Eu acho que o Vitória ele namorou muito com a Série C. E esse momento chegou e infelizmente está aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o ano do Vitória já vem ruim desde 2018, 2019, 2020 e agora 2021. Foi coroado de forma negativa na Série C do Campeonato Brasileiro, Celso. Bom, se o 2020 já não foi aquela coisa, né? Mas ainda assim o time acabou conseguindo, acho que talvez, fazer o seu planejamento final do ano, que era se manter na Série B. 2021 já foi pior ainda, né? 2021, na Copa do Nordeste, o Vitória chegou até as quartas de final, foi eliminado pelo Ceará. O Campeonato Estadual novamente ficou fora da fase final, acabou terminando em 5º lugar na primeira fase. E a campanha da Série B, que é o que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui, né, com um pouquinho mais de quantidade. A Vitória acabou sendo rebaixada, acabou terminando na 18ª posição. Foram só 8 vitórias na competição, 14 derrotas, 16 empates. Um time que, né, brigou ali o tempo todo, basicamente, para não cair, né, Reinaldo? Melhor posição do Vitória nessa Série B foi a 10ª, ainda foi na primeira rodada, né? Depois disso, foi literalmente só ladeira abaixo. Então, assim, eu queria que você fizesse um balanço dessa temporada de 2021, né? Eu acho que eu não vou nem te perguntar o que deu de errado, porque eu acho que a gente já fez um recorte muito bom em relação a isso. Mas eu acho que, assim, o que foi primordial para essa queda na Série B desse ano, já que nos últimos 2 anos o clube ainda conseguiu se manter ali a trancos e barrancos? Lucas, é muito complicado a gente estar questionando o que é que deu errado numa temporada para o rebaixamento. Eu vi o time do Vitória, eu não via ele um time ruim a ponto de ser rebaixado para a Série C. Se fora de campo estava do jeito que estava, dentro de campo, reflexo total do que acontecia do lado de fora. O nosso amigo, o Celso, né? O Celso, ele falou sobre isso. E isso interfere dentro de campo. E não tem dúvida que tudo que está sendo visto, tudo que está acontecendo do lado de fora, repercute dentro. O Vitória atrasou muito salário nessa temporada. Pode ser um empecilho? Pode. Deve fazer parte também, aí acredito eu, na cartilha de vocês, de um rebaixamento à Série C, salários atrasados. Porque é um ponto importante. Né? Além dos salários atrasados, futebol. O Vitória tinha muitas contratações, tem jogadores contratados que nem sequer entrou em campo, como o Sérgio Mota, jogador que teve até uma história, jogou no São Paulo, começou na base do São Paulo lá em 1900 ou 2000 e pouco, não me recordo muito bem, mas é um jogador que veio para cá a ser titular, principalmente porque é uma das posições carentes que o Vitória tinha, que era no setor de meio campo. Aí você teve um jogador também meia, lá, Paulo Vitor, que veio lá do futebol da Camboja, nem sequer entrou em campo. A gente teve Samuel Granada, que veio do Fluminense emprestado, garoto da base do Fluminense. Veio também o Aníbal Vega, garoto da base do Palmeiras, também pouco jogou. Ou seja, o planejamento ele não existiu, né? Eu acho que quando você faz um planejamento, você faz um planejamento de acordo com cada posição. O Vitória contratou 12 atacantes. São jogadores que nem entraram em campo, isso não é planejamento. Planejamento é você contratar. Você usa quanto? 3? Você contrata aí mais 5? Você fica com 8 atacantes, né? Porque pode ser que 2 se machuquem e os outros 3 serão substitutos dos 3 que estão jogando, no mínimo. É o que eu penso ser o ideal. Aí você vai para o meio campo, uma quantidade imensa de volantes também tratados. Zagueiro já foi muito pouco. A gente acabou o Campeonato Brasileiro da Série B com um lateral esquerdo, que é Roberto. Renan Luiz jogou, pouco deixaram jogar também. É isso que eu digo, o planejamento ele não existiu. Acho que sempre um insucesso em alguma temporada de futebol parte muito do planejamento pífio feito. A gente tem que falar dessa palavra mesmo, foi pífio, né? O planejamento feito pelo Vitória. Se gastou muito dinheiro e deixou de se pagar o salário dos jogadores no decorrer da temporada. Isso também é um fator preponderante para um rebaixamento da Série C. E como bem o nosso amigo falou aí, né? Os rebaixamento não, as eliminações. A eliminação da Copa do Nordeste, onde o Vitória é um dos maiores ganhadores e ainda questiona aquele título de 76. Se ele conseguir, vai ser o maior vencedor da Copa do Nordeste.
tem a eliminação do Campeonato Baiano. A gente sabe que tecnicamente o Campeonato Baiano ele é inferior a outras competições. A gente tem certeza, né, do que a gente fala em relação a isso aí, mas eu acho importante a gente falar que os fatores preponderantes foram os atrasos de salário e o planejamento que não existiu. E se os problemas já vinham desde muitas temporadas antes, a temporada de 2022, que começou ali no final de 2021, com essa pré-Copa do Nordeste, não foi tão boa para o Vitória. O time passou pelo Itabaiana na segunda fase, mas foi eliminado já para o Botafogo da Paraíba nos pênaltis. Então, menos uma competição no ano de 2022 para o Vitória. Tá difícil para um time que teve um rebaixamento, passa por um ambiente conturbado, tem uma desconfiança dentro de campo, fora de campo, já tem menos receita, até fora dessa Copa do Nordeste. Exatamente. É isso que você falou aí, né? A eliminação, ela doeu bastante, porque não doeu apenas da não classificação para uma Copa do Nordeste, onde o Vitória vai ficar de fora pela primeira vez na história de uma competição onde ele é um dos maiores vencedores, mas também pela parte financeira. Seria 1.900.000 na conta do clube. Olha o quanto de receita o Vitória vai iniciar um planejamento para a Série C sem ter uma receita importante como essa. E sem falar que ano que vem a Copa do Brasil, o Vitória ainda também não tem certeza que vai disputar. Porque está aguardando acabar todas as competições para saber se pelo ranking ele vai entrar na Copa do Brasil. Ainda tem isso ainda, o Vitória ainda está guardando isso. E outra, entrando ou não, já antecipou esse ano a receita da Copa do Brasil do ano que vem. Então, ou seja, o universo que a gente está tentando mensurar aqui, né, a estrutura que o Vitória tem, com planejamento para a Série C, com punições na FIFA, com falta de receita, com a eliminação para o Botafogo da Paraíba na pré-Copa do Nordeste, enfim, o universo Vitória nesse ano aí foi tenebroso. Ô Reinaldo, seguinte, até foi uma informação que eu vi no seu Twitter, né, falando que a folha vai sair de 1,2 milhão para 600 mil e que a perspectiva é de que 14 atletas sejam contratados aí para a Série C. Eu queria, não sei se você já consegue fazer isso, mas pensar nesse norte aí para 2022, o que a gente pode esperar do Vitória em termos de planejamento? É verdade, é isso aí mesmo. Ele vai reduzir mais de 50% a folha salarial do Vitória, né, que beirava algo em torno de 1.200.000 nessa temporada agora, e vai para 600 mil reais. O que o torcedor pode esperar aí para o planejamento da Série C são jogadores nível Série C. Eu estava agora recentemente, teve a entrevista coletiva do planejamento do Vitória pelo Fábio Mota, que é o presidente interino, é o terceiro presidente dessa temporada, né? Surreal, mas é a verdade. E ele falou sobre isso. Ele disse: os jogadores que a gente vai contratar são jogadores a nível Série C. Não espere jogador de nível Série B. Pode chegar um ou dois, quem sabe, ou pode chegar nenhum, mas espere sempre jogador de nível de Série C com salários beirando perto de 20 mil reais cada jogador. Até porque o Vitória, ele dispensou agora, né, porque já acabou o contrato, cerca de 14 jogadores, Roberto, Raul Prata, tudo isso. Nenhum deles tinha um contrato com o Vitória passando de dezembro de 2021, que é Roberto, Raul Prata, Fernando Neto, Soares, Bruno Oliveira, Fabinho, Marcinho do Botafogo, enfim. Então o Vitória teve que enxugar essa folha. Esses jogadores aí não vão ter seus contratos renovados. E aí, claro, quando você dispensa assim, acabou o contrato de 14, você tem que normalmente repor os que saíram, mas claro que a qualidade técnica ela vai ser menor. Não é à toa que o Vitória, já vou lhe dar até uma informação de primeira aqui, não sei se você já chegou a ver, o Vitória está em negociação avançada com o Thiago Marques, jogador que jogou esse ano pelo Ituano, fez 26 jogos na Série C, marcou 6 gols, um dos jogadores principais do time lá do interior de São Paulo, que foi o campeão da Série C desse ano. Então, o Vitória está em negociação avançada e esse pode ser o primeiro nome a ser contratado. Vale lembrar que a punição ela entra em vigor a partir do dia 6 de janeiro, quando a CBF ela voltar do recesso. Antes da CBF entrar em recesso, que é o dia 17 de dezembro, o Vitória pode escrever normalmente os jogadores no BID. Então, está correndo contra o tempo para contratar alguns jogadores e ir escrevendo e mantendo o seu planejamento. E o jogador que já está feito no planejamento, né, que é o João Pedro.
jogador da Portuguesa Santista, veio para o Vitória esse ano emprestado. Vitória gostou do futebol dele, jovem, 22 anos, comprou 250 mil reais, já pagou 100 e vai dividir o restante em 3 parcelas de 50 mil, que é o volante João Pedro, contrato até dezembro de 2024. Eu acho até difícil encerrar aqui, porque os times que vieram da D, eu dei boas-vindas. Mas eu acho que quem vem da B não quer receber um boas-vindas, porque não é um acesso, não é uma alegria estar jogando uma Série C. Mas, de qualquer forma, estamos recebendo vocês aqui. Reinaldo, em nome do Vitória, recebemos vocês na Série C. E digo mais que o VAR está de portas abertas, a cabine do VAR está de portas abertas para você. Quando você quiser voltar, o VAR é todo seu. Eu tenho certeza que quem não sabia o que se acontecia no Vitória antes de escutar esse episódio, saiu daqui sabendo de tudo, ou pelo menos uma boa parte, porque é muita coisa que aconteceu no Vitória nesses últimos anos, mas essa última campanha foi muito bem destrinchada por você aqui. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Celso, eu que só tenho a agradecer ao Lucas também, o Lucas Mantovani, né, agradecer aí o convite de vocês, como você bem falou, nunca a gente descendo de divisão vai levar eles com bons olhos, mas nesse caso é um prazer estar fazendo parte da Série C do Campeonato Brasileiro em nome de Vitória, porque foi tudo merecido, né, eu pontuei aqui os pontos principais. E ninguém cai por acaso, a bola não entra por acaso e ninguém é rebaixado por acaso. Então é merecido, é um prazer imenso estar batendo esse papo com vocês, explicando um pouquinho a situação do Vitória ao longo dos anos. Agradecer a você, Celso, ao Lucas também pelas perguntas. E sempre que vocês precisarem, da mesma maneira que a porta de vocês estão abertas para mim, a minha porta também está aberta para vocês, para a gente estar batendo esse papo aí, quem sabe num papo futuro, né? Já falando já com o time bonitinho, aprontado para a Série C, e é importante a gente estar batendo esse papo aí de frente com o torcedor para ele entender um pouquinho do Vitória que está chegando para a competição. Um grande abraço. Eu sempre lembro aqui que nesse ano de 2021 nós conversamos com o Heitor do Criciúma, que o Criciúma tinha acabado de ser rebaixado no estadual, e o Criciúma conseguiu acesso. Então, o torcedor do Vitória pode se agarrar nisso. Por enquanto, nós já tivemos um time que chegou muito mal na C e terminou o ano feliz. Então, se agarra nessa história do Criciúma para o Vitória conseguir também um acesso no final do ano. Lucas, foi um prazer ter você aqui dividindo o VAR comigo. Deixo para você o meu abraço. Valeu, Salsão, um abraço para você, abraço para o Reinaldo, força para os torcedores do Vitória, né? A gente vai com certeza falar muito mais do time assim que a Série C for se desenrolando, for chegando. E também deixar esse convite aí para todo mundo, para o Reinaldo, todo mundo do Vitória, acompanhar a gente. Esse ano vai ter, talvez, a gente não consegue garantir, mas tomara que muita coisa boa para o torcedor do Vitória. Se não tiver também coisa boa, acompanha a gente, porque a gente vai falar tudo o que precisa falar. Valeu para todo mundo, abraço. Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.